Há momentos na vida em que a jornada parece interminável. Os dias se arrastam, as lutas se acumulam e até os passos mais simples parecem pesados. É nesses momentos que nos perguntamos: Senhor, como continuar? Sentimos o peso da responsabilidade, da dor, das incertezas. Mas é exatamente aí, no cansaço e na fraqueza, que o Senhor nos encontra com sua força. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, declarou: Por isso, por amor de Cristo, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12:10. Parece contraditório, mas é uma das maiores verdades espirituais. É na fraqueza que o poder de Deus se manifesta com maior intensidade. Quando reconhecemos nossos limites, abrimos espaço para a graça operar. Não se trata de negar o cansaço, mas de permitir que ele nos leve a depender mais do Senhor. Lembre-se, o Deus que começou a boa obra em sua vida é fiel para completá-la. Filipenses 1:6. Ele não abandona os que estão no meio do caminho. Ele caminha conosco, mesmo quando não conseguimos vê-lo. Como no deserto com o povo de Israel, uma nuvem os guiava de dia e uma coluna de fogo os aquecia à noite. Assim também ele faz conosco, guia e fortalece. Você pode estar atravessando uma estação de desgaste, pode sentir-se sem forças até para orar. Mas saiba, a presença de Deus não depende da sua performance. Ele está aí, no silêncio, no choro escondido, na incerteza. E Ele é o mesmo que renova as forças dos que esperam nele. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Isaías 40:31. Essa promessa não é poesia, é realidade espiritual. É promessa para quem crê, para quem continua mesmo com passos trêmulos, para quem ora mesmo em lágrimas, para quem não desiste. Comece hoje lembrando, a sua força não vem de si mesmo. Você não precisa se sustentar sozinho. Deus é a sua rocha, o seu refúgio, a sua fortaleza. E Ele promete sustentar você com a destra da sua justiça. Respire fundo. Você está na jornada, sim, mas não está só. E o Deus que te chamou para caminhar também te fortalece para prosseguir. Reflita. Em quais áreas da sua vida você tem sentido maior cansaço ou fraqueza? Você tem confiado em sua própria força ou permitido que Deus o sustente? Qual promessa bíblica você pode meditar hoje para renovar sua esperança? A caminhada cristã nunca foi prometida como sendo fácil, mas sim sustentada por graça. Quando Jesus chamou os seus discípulos, ele nunca prometeu conforto, mas presença. E é essa presença que nos fortalece na jornada. Muitas vezes, nossa ideia de força está associada ao que conseguimos controlar. Pensamos que ser fortes é nunca vacilar, nunca chorar, nunca se abalar. Mas a verdadeira força espiritual nasce exatamente da rendição. Ser forte em Deus é reconhecer que sem Ele nada podemos fazer. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João 15:5. Esse versículo nos lembra de algo essencial. A força espiritual não é autossuficiência, mas dependência. Quando estamos ligados à videira, recebemos o sustento, o alimento, o renovo. Permanecer em Cristo é a fonte da força que precisamos para seguir. Na jornada da vida, enfrentamos vales escuros, tribulações inesperadas e momentos de profunda solidão. Mas é nesses momentos que aprendemos a ouvir a voz do Senhor de forma mais nítida. As distrações diminuem
e o essencial se revela. É como se a alma, em seu desespero, fosse atraída para mais perto de Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23, 4. Davi, um homem segundo o coração de Deus, não foi poupado de adversidades. Ele enfrentou gigantes, perseguições, traições e desertos. Mas o que o mantinha de pé era a sua íntima relação com o Senhor. A oração era sua arma, a adoração era seu refúgio, e a confiança na fidelidade de Deus era sua força. Você também pode cultivar esse lugar de força. Não precisa de fórmulas, apenas de sinceridade. É no quarto fechado, nas orações murmuradas entre lágrimas, nos louvores cantados em silêncio, que o Senhor fortalece os corações abatidos. Ele conhece as tuas lutas. Ele vê o que ninguém mais vê. E é especialista em renovar o que parecia esgotado. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Salmo 46, 1. Essa força do alto não é barulhenta. Ela não grita, mas sustenta. Ela não exibe, mas permanece. Ela te levanta quando você não consegue. Ela te impulsiona quando você pensa em parar. Ela te abraça quando tudo parece desmoronar. Você não precisa fingir que está tudo bem. Você só precisa crer que Deus está com você. Ele te fortalece com poder no homem interior. Ele renova suas forças como a da águia. E Ele não permitirá que seus pés vacilem. Em certos momentos da jornada, as circunstâncias ao redor parecem gritar mais alto do que a nossa fé. Portas se fecham, relacionamentos se rompem, diagnósticos chegam. A vida toma rumos inesperados e, de repente, tudo parece desmoronar. É nesses momentos que somos tentados a perguntar: onde está Deus? Mas a verdade é que Ele nunca saiu do lugar. Nosso Pai não é alheio ao sofrimento. Ele não observa de longe com indiferença. Antes, Ele se faz presente no caos e até dele tira vida. É no meio do deserto que Ele faz brotar fontes. É em túmulos que Ele revela a ressurreição. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Salmo 46, 1. A adversidade não é sinal da ausência de Deus. Ao contrário, é muitas vezes nela que percebemos o quanto precisamos dele. Se tudo estivesse sob controle humano, talvez nunca clamaríamos com o coração quebrantado. E é o coração quebrantado que o Senhor não despreza. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito abatido. Salmo 34, 18. A força verdadeira não se mede pela ausência de dores, mas pela permanência em meio a elas. A fé não ignora os ventos contrários. Ela apenas escolhe manter os olhos no Senhor, mesmo quando o barco balança. Como Pedro, que andou sobre as águas, mas afundou quando tirou os olhos de Jesus. Assim somos nós, fortes quando olhamos para Cristo, frágeis quando nos distraímos com as ondas. Mas a boa notícia é que Jesus não deixou Pedro se afogar. Ele estendeu a mão e o levantou. E continua fazendo isso hoje. Mesmo quando vacilamos, Ele está pronto a nos erguer com sua graça. Mesmo quando tudo parece ruir, Ele continua sendo a rocha que não se abala. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, 28. Esse convite de Jesus é um abraço em forma de palavra. Ele não promete retirar o fardo da vida, mas promete caminhar conosco. Não promete ausência de lutas, mas descanso em meio a elas. A força que vem dele é diferente. Ela não é apenas para suportar, é para transformar. Deus usa os momentos difíceis como ferramentas de moldagem. Ele não desperdiça sofrimento. Cada lágrima, cada silêncio, cada noite mal dormida pode ser solo fértil para crescimento espiritual.
Por isso, mesmo no dia mau, podemos dizer: Senhor, Tu estás comigo. Fortalece-me mais uma vez. Perseverar não é simplesmente continuar andando, é seguir mesmo quando o chão parece desaparecer. É levantar mesmo depois de muitas quedas. É acreditar mesmo sem ver. A perseverança é uma das maiores expressões de fé e uma das maiores fontes de força na caminhada com Deus. Na Bíblia, vemos inúmeros exemplos de homens e mulheres que foram fortalecidos na jornada por meio da perseverança. José, traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente, mas nunca deixou de crer no Deus que havia lhe dado um sonho. Anos depois, aquele que foi jogado numa cova se tornou governador do Egito. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Hebreus 10:36. Deus honra os que perseveram. A jornada cristã é feita de fé, mas também de resistência. Nem todo dia será de vitória visível, mas todos os dias podem ser de amadurecimento. A perseverança nos ensina a confiar não nas circunstâncias, mas na fidelidade do Senhor. E o segredo da perseverança não está em nossa força, mas em onde escolhemos ancorar nossa esperança. Quando ela está firmada em Deus, podemos suportar as estações mais áridas. Como o salmista declarou: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Salmo 41. O tempo de espera é uma das maiores provas de fé. Perseverar quando tudo está parado, quando as orações parecem não ter resposta, é o terreno onde Deus forja os guerreiros mais fortes. Ele não se atrasa, ele não esquece, ele prepara. Talvez você esteja esperando há muito tempo, talvez suas forças estejam no limite, mas continue. Deus não começou algo em você para abandonar no meio do caminho. Ele é o Deus que sustenta, que consola, que levanta, e Ele age no silêncio, trabalha no invisível e responde no tempo certo. Se te mostrar fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Provérbios 24:10. Essa palavra não vem como acusação, mas como um convite. Seja fortalecido. Você não precisa viver à beira do colapso espiritual. A fonte está aberta, o rio de Deus está fluindo, e nele há força suficiente para recomeçar quantas vezes forem necessárias. Lembre-se de que a jornada não é corrida de velocidade, mas de resistência. E na resistência, somos treinados, fortalecidos, preparados. O apóstolo Paulo dizia que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado. Romanos 5, 3 e 4. Ou seja, Deus usa a jornada para nos tornar mais parecidos com Jesus. A jornada da vida cristã é marcada por altos e baixos. Existem dias de conquista e dias de silêncio. Dias em que nos sentimos invencíveis e dias em que mal conseguimos orar. Mas em todos esses momentos, existe uma âncora firme e inabalável, a esperança que temos em Cristo. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Jeremias 17, 7. A confiança em Deus nos sustenta quando tudo falha. O que nos fortalece não é apenas saber que Deus pode mudar as circunstâncias, mas saber que Ele é conosco, mesmo que as circunstâncias não mudem. Isso é maturidade espiritual. Isso é força. Nossa esperança não está em resultados imediatos, mas em uma promessa eterna. Um dia, toda lágrima será enxugada. Toda dor cessará. Todo sofrimento terá fim. Até lá, caminhamos pela fé, com os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Enquanto estivermos nesta terra, enfrentaremos tribulações. Mas não caminhamos desamparados. Somos guiados por um pastor que não apenas aponta o caminho, mas vai à frente. Somos fortalecidos por um Deus que não apenas observa, mas age em nosso favor.
e somos sustentados por um Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. O Senhor fortalecerá o seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Salmo 29:11. Essa é a promessa para hoje. Força e paz. Não a paz como o mundo dá, mas a paz que excede todo o entendimento. E não a força dos homens, mas a força que vem do alto. Aquela que nos capacita a continuar, mesmo quando não vemos o fim do caminho. Se você tem se sentido cansado, sobrecarregado, abatido, saiba que há renovo para você. Há alívio no Senhor, há esperança para o seu amanhã. Deus não terminou com você. Pelo contrário, Ele está aperfeiçoando você em cada etapa. Você não é um projeto inacabado. Você é uma obra em andamento nas mãos do olheiro. Aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Que essa verdade fortaleça o seu coração. Que ela traga descanso à sua alma e que você prossiga com coragem, sabendo que cada passo é sustentado pela graça, cada dia é moldado por um propósito eterno e cada lágrima é recolhida pelas mãos do Pai. Chegou o momento de orarmos. Senhor, neste momento entregamos diante de Ti nossa jornada com todas as suas alegrias e dores. Reconhecemos que muitas vezes nos sentimos fracos, cansados e desanimados, mas Te agradecemos porque Tua força se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Renova hoje as nossas forças, Senhor. Sustenta-nos com a Tua mão. Ensina-nos a confiar, mesmo quando não entendemos. Ajuda-nos a perseverar, mesmo que a estrada for difícil. Que a Tua presença seja o nosso alívio. Que a Tua palavra seja o nosso sustento. E que a esperança da eternidade continue a nos fortalecer a cada passo. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários. Amém. O Senhor tem me fortalecido na jornada. Ou declare com fé, glória a Deus, eu continuo porque Ele está comigo. Vamos espalhar esperança. Vamos fortalecer outros como fomos fortalecidos.